Uma boa noite para você. Agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas suas orações e pela confiança que vocês têm colocado no ministério. Hoje é sábado, é o penúltimo sábado domingo. É o penúltimo domingo de janeiro. No próximo domingo será o último domingo e o último dia de janeiro. Lembrando que na quarta-feira, agora, dia 27, teremos o nosso encontro de restauração e uma palavra de Deus especial de restauração ao seu coração. E no próximo domingo, no horário da manhã, às 10 horas, nosso encontro presencial, teremos aqui a presença de mais um convidado, pastor Daniel, da igreja de Nova Vida, de Alto de Congonhas. Então, prepare-se, programe para estar conosco. Amém? Eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração esta semana, que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João, o apóstolo João, no capítulo 11, versículos 38 a 44. É um texto longo, né? O capítulo tem 57 versículos, mas eu quero ler apenas esses daqui. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, eles a cheiram mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixam-no ir. Amém. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra, que Deus abençoe essa reflexão. Tirando as ataduras. Tirando as ataduras. Eu quero começar esta mensagem falando um pouco sobre ressurreição. Há pelo menos 9 registros de acontecimentos referente à ressurreição nas Escrituras Sagradas. 3 episódios aconteceram no Antigo Testamento. A primeira ressurreição aconteceu com o filho daquela viúva da cidade de Serepta, onde o profeta Elias, por ordem de Deus, por orientação de Deus, foi até lá, levar uma palavra profética àquela viúva e ao seu filho. E depois da palavra, depois do que ela fez, obedecendo ao profeta, o filho da viúva ficou doente e faleceu. Então clamou ao Senhor Elias, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus,
faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Esta é a primeira ressurreição que nós encontramos no Antigo Testamento. A segunda ressurreição é muito semelhante, e aconteceu com o sucessor do profeta Elias, o profeta Eliseu, lá em Sunem, na casa da sunamita. Ela recebeu, por parte de uma palavra profética do profeta Eliseu, um filho. Este filho cresceu, foi acompanhar o seu pai até o campo. De repente, passou mal, teve uma insolação, uma enxaqueca, talvez um aneurisma. O pai pediu para que um dos empregados o levasse para casa, para sua mãe. E nós conhecemos a história. A mulher foi atrás do profeta Eliseu, e Eliseu foi até a casa da mulher. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo, recebendo o calor e o estímulo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Esta é a segunda ressurreição. O terceiro episódio de ressurreição que nós encontramos, também no Antigo Testamento, aconteceu por ocasião da morte do profeta Eliseu, que foi sepultado, e os seus restos mortais estavam num cemitério, numa sepultura, e tropas moabitas costumavam entrar no país todas as primaveras. E certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas moabitas, que eram adversários do povo de Israel. E temendo, jogaram o corpo deste homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. E nós temos aqui também no Novo Testamento várias histórias, episódios, acontecimentos de ressurreição, como por exemplo a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Jesus entrou na cidade de Naim, estava saindo uma multidão, acompanhando o enterro de um filho único de uma viúva. E diz a palavra de Deus que o Senhor, ao ver esta viúva, a mãe do rapaz, se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mão. Todos na cidade de Naim ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta, diziam eles, se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo e visitou o seu povo. Uma outra ressurreição foi a filha de Jairo, de 12 anos, que estava muito doente. Jairo, que era o responsável, dirigente da sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele entra, toma consigo os pais da menina, Pedro, Tiago e João. Quando chega lá, tomou-o pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos.
Mais uma ressurreição. Pedro ressuscita uma mulher, uma senhora, costureira, chamada Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naquele dia ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida, a cidade de Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os seus vestidos. E as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Olha o que aconteceu aqui. Depois ajoelhou-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a à viva. Que coisa, queridos. Pedro se ajoelha, clama, e Deus ressuscita Dorcas. Lá em Filipos, na região de Filipos, na cidade de Troade, Paulo estava pregando e estendeu o sermão até meia-noite, porque pretendia partir no dia seguinte. Um jovem chamado Eutique, que estava sentado numa janela, naquele auditório onde Paulo, estava pregando, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar, lá em Troade. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Aqui já foram 7 ressurreições, 3 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Mas durante a ressurreição, crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, lá na cidade de Jerusalém, quando o véu se rasgou de cima e embaixo, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que coisa, hein? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando o autor fala dos milagres que aconteciam em razão da manifestação de fé, houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos, isto é, pela fé. Então, eu estou falando um pouco de ressurreição aqui, porque a primeira lição que nós aprendemos, e devemos aprender aqui, no contexto, pelo menos, de ressurreição, de vida, que ressurreição é trazer a vida, de volta à vida. Nada é impossível para Deus. Nós sabemos que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus disse, está registrado em Marcos, no capítulo 1, verso 37, que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Amém, queridos? Em segundo lugar, voltando à história aqui, ao episódio da morte de Lázaro. Suas irmãs enviam mensageiros para que fossem chamar Jesus, porque a doença se agravou muito, e os discípulos foram, e disseram para Jesus: olha, Lázaro, a quem o Senhor ama, está
doente. Suas irmãs, Marta e Maria, mandaram buscá-lo. Diz aqui que nós não lemos no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Levando a crer que é o seguinte: um dia de viagem para chegar onde estava Jesus, mais 2 dias que Jesus permaneceu onde estava, e mais um dia para ir até Betânia, no total de 4 dias. Então, queridos, quero abrir um parênteses aqui. Deus, Ele pode demorar. Às vezes, quando nós necessitamos de algo, quando nós oramos, esta lição nós temos que ter conhecimento que Deus pode demorar. Por que Jesus se demorou mais 2 dias? Não era natural ele deixar aquele lugar e correr até a Betânia para atender a um pedido de socorro das irmãs? O que nós temos que aprender, queridos, é que Jesus Cristo age conforme a vontade do Pai. Então, esta é a segunda lição. Jesus age segundo as diretrizes do Pai, não segundo a vontade das pessoas. E em terceiro ponto, tudo que Deus faz é perfeito, para que seja conhecido e glorificado. Então, primeira lição, nada é impossível para Deus. Segundo, Jesus Cristo age segundo as diretrizes do Pai, não segundo a vontade das pessoas, a minha e a sua vontade. Terceiro, quando Jesus chega a Betânia, há um diálogo primeiro com uma das suas irmãs, e o mesmo diálogo acontece com Marta e Maria. Ele pergunta onde é que o puseram. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus olha o estado de espírito de Marta e Maria, dos amigos, da multidão que estava ali, e se compadece. Ele fica profundamente quebrantado e emocionado. Então ele vai ele pede para que mostrem onde ele havia sido sepultado, e mostraram a ele uma gruta com uma pedra colocada. Então, a terceira lição, queridos, que nós podemos aprender aqui neste milagre: temos que tirar a pedra. Temos que tirar a pedra. Jesus ordenou que removessem a pedra. A pedra, ela pode representar uma dúvida, uma dificuldade, um impedimento, não é verdade? No caso aqui do acontecimento, a pedra era um refúgio, era uma proteção para os restos mortais de Lázaro. Mas naquele momento representava um impedimento para que o milagre de Deus fosse manifestado naquele lugar, naquele momento. Deus não vai fazer por mim e por você o que nós temos que fazer. Deus não vai fazer o que pertence a mim e a você fazer. Eu e você, queridos, nós não podemos permitir que a nossa fé morra, esmoreça. Nós não podemos permitir uma rigidez cadavérica, desculpe a expressão, na nossa fé. A nossa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé viva, uma fé que crê no impossível e no sobrenatural. Em quarto lugar, queridos, quando nós acreditamos que não há impossíveis para Deus, quando nós
entendemos que Jesus Cristo não age segundo a nossa vontade, mas segundo as diretrizes do Pai. Quando nós tiramos os impedimentos, tiramos a pedra, as dificuldades, as dúvidas, você pode ter certeza que há um milagre reservado para mim e para você. O milagre aconteceu. Jesus orou aqui neste momento. Quando tiraram a pedra, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, sempre me ouve, mas estou dizendo isso por causa da multidão que está comigo aqui. Para o povo que está aqui comigo, para que ele creia que o Senhor me enviou. E naquele momento, queridos, que removeram a pedra, depois da oração, a voz do Todo-Poderoso, do Filho de Deus, ecoou naquele sepulcro. Quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Aí diz aqui o que nós lemos aqui, queridos. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele, ao sair do túmulo, saiu com suas mãos e pés envolvidos ou envolvidas com faixas de linho e o rosto envolvido num lenço. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte: será que Jesus não tinha poder também para desatar os laços? Não tinha poder para desatar as faixas de linho e o lenço do seu rosto? Sim. Mas não competia a ele fazê-lo, e sim ao povo. Porque aqueles laços representavam os vínculos que Lázaro tinha com a morte, com as trevas, com as dificuldades. Apesar de ressuscitado, ele continuava com os laços. E não é assim que acontece na vida de muitas pessoas. Pessoas que estão vivas, mas estão presas, estão amarradas nos pés, nas mãos, na mente. Vejam que cada parte, querido, do corpo de Lázaro envolvido e atado significa o rosto envolto no lenço. Pode significar a falta, querido, de revelação das verdades de Deus para nós. A falta de uma visão de quem é Deus para você e quem você é em Cristo Jesus. Rosto envolto no lenço revelam que os nossos pensamentos e visão estão restritos ou podem estar restritos nas coisas terrenas, não nas coisas do alto. Um rosto coberto com lenço pode representar a falta de expectativa, de perspectiva com relação ao futuro. As mãos estavam atadas com faixas de linho. O que significa isso? Significam dificuldade para orar, para levantar as mãos em adoração, para abençoar. Dificuldades para servir a Deus e ao seu reino. Dificuldade de ser fiel. Tudo é motivo para dificultar, melhor dizendo, o serviço a Deus e ao seu reino. Uma simples doença, um fator climático, as ameaças, a insegurança, tudo dificulta o nosso serviço para Deus e ao seu reino.
mãos atadas, pés atados com faixas de linho. Significa estagnar na fé e no tempo. Aceitar as dificuldades e os argumentos que impedem o avanço e o crescimento espiritual e material. Significa não ir para frente, não se desenvolver, não avançar, não crescer, não prosperar. Mas Jesus Cristo disse algo interessante aqui, amados, que está no final do versículo 44. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Há uma tradução que diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Então Deus, querido, nos dá capacidade, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder, Deus nos dá da sua graça, Deus nos dá da sua unção, para que a gente possa, com a ajuda dele, tirar as ataduras que têm prendido a sua mente, as suas mãos e os seus pés. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração. Eu quero aproveitar este momento e orar para que haja um desimpedimento na sua vida, seja ela espiritual, seja ela material. Um desimpedimento das preocupações, das tensões, enfim, que Deus nos dê uma libertação total, plena e completa nesta noite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Uma palavra simples, mas uma palavra, Senhor, que me ajudou a entender os teus propósitos. Ah, Senhor, não há impossíveis para o Senhor em todas as tuas promessas. Que possamos entender, Pai, que o Senhor não age segundo as nossas diretrizes, segundo a nossa vontade, mas segundo as diretrizes do Pai. Temos aprendido, Senhor, que a pedra ou pedras podem significar até um refúgio, uma segurança, mas no caso aqui era um impedimento ao milagre que Jesus estava para realizar. Ah, Senhor, tira de nós. Nós queremos tirar, Senhor, esses impedimentos, esses obstáculos, estas dúvidas, Senhor, para que o milagre possa acontecer. Uma manifestação do sobrenatural das nossas vidas. E agora, Pai, com esta palavra, eu peço uma libertação. Uma unção, Senhor, para tirar esse lenço que está na mente de cada um que está nos ouvindo aqui, Pai. Para que os nossos pensamentos sejam, Senhor, elevados nas coisas de cima e não nas coisas aqui de baixo da terra. Eu peço, Senhor, uma libertação sobre as mãos, para que possamos levantá-las em oração, em adoração, em serviço, em fidelidade, em temor. Que possamos estender, Senhor, as mãos aos necessitados, para abençoá-los. E finalmente, Pai, eu peço uma libertação destas faixas que prendem os nossos pés, que bloqueiam a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual e até material, Senhor. Eu peço, Senhor, que nos dê uma libertação total, plena e completa, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos prosperar em tudo, como nos promete a Tua palavra. Eu abençoo, Senhor, cada um que nos acompanha nesse momento.
e que todos tenham uma semana ricamente abençoada. E que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente, conforme a sua promessa, em nome de Jesus. Uma boa noite para você, fique em paz, fique com Deus e até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém e amém.